Fala pessoal, dando continuidade às nossas resoluções das questões difíceis. No nosso tema de hoje falaremos um pouquinho sobre a ideia de sequências e padrões, né? PA e PG. Um assunto de suma importância para qualquer tipo de vestibular que você vai fazer, e não só qualquer tipo de vestibular, como qualquer concurso público que envolva um pouco da ideia de raciocínio lógico. Aparecerá aí na sua prova, com certeza, ideias de padrões, PA, PG, ou qualquer tipo de sequência que caracterize uma ideia de raciocínio lógico para que você possa ter habilidade suficiente e destreza para respondê-las. Vamos dar início? A nossa primeira questão difícil diz o seguinte para a gente. Bora lá. Questão de número 23 diz assim: 500 moedas são distribuídas entre 3 pessoas, A, B e C, sentadas em um círculo da seguinte maneira. A recebe uma moeda, B recebe 2, C recebe 3 e assim sucessivamente, até não haver mais moedas para continuar esse processo. A pessoa seguinte, então, receberá o restante das moedas. Beleza? Ok. Sabendo disso, a pergunta é: quantas moedas recebeu a pessoa A? Bora lá. A, B e C. Aí o processo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e parará, N. Percebe que eu estou fazendo a soma dos N primeiros elementos dessa distribuição. Ou seja, eu estou somando 1, mais 2, mais 3, mais parará, é N. Estou somando os N primeiros números naturais e eu quero garantir que ele é menor ou igual que 500, porque eu só tenho 500 moedas, ou 500 moedas, na verdade, para distribuir. Só que isso aqui é uma soma de uma PA, do qual você já tem uma ciência muito boa. O primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Isso tem que ser menor ou igual que 500. Portanto, o que é que você observa? Que 1 mais N vezes N tem que ser menor ou igual que 1.000. Logo, você começa a pensar e a perceber que aqui é o produto de dois números sucessivos, né? Esses dois números sucessivos, o produto tem que ser menor ou igual a 1.000. Logo, a gente já sabe que não tem como dar igual a 1.000, porque não existe nenhum produto de dois números sucessivos que dê 1.000. Então, tem que ser menor. Uma boa estratégia de teste seria você pensar em 31 vezes 32. Porque 30 vezes 31 já não dá certo, né? Já dá para fazer de cabeça, porque 30 vezes 31 dá 930. É menor, mas vamos testar se esse aqui não extrapola, para a gente achar o maior valor de N possível. Tá? Quando eu faço 32 vezes 31, isso vai dar 992, que é menor do que 1.000. Esse é interessante. E quando eu faço 32 vezes 33, isso dá 1.056, que é maior que 1.000. Logo, esse não serve, esse não é interessante. E aí, o que é que você observa? Você observa, eita, esse aqui é muito bacana e o meu N é 31. Então, eu vou distribuindo até chegar em 31. Só que quando eu chegar em 31, tá, eu agora já tenho a certeza que eu vou distribuir até 31. Então, é como se eu estivesse continuando essa sequência. E aí cheguei... Bom, aqui você percebe que são os múltiplos de 30, de 3. Então, aqui termina com 30, aqui é 29, aqui é 28, e com certeza 31 está aqui. Tá? Essa quantidade, tá? Ela vai dar exatamente 992 dividido para 2, que é como se eu estivesse fazendo essa soma aqui, né? Como eu passei esse 2 multiplicando, se eu fizer só essa soma, ele tem que voltar o 2 dividindo. Então, isso daí daria 992 dividido para 2, daria 496. O que sobrariam 4 moedas. Essas 4 moedas é dada à pessoa B. Não nos interessa porque a pergunta foi
quantas moedas recebeu a pessoa A. Ou seja, eu tenho que fazer essa soma aí. Só que essa soma, observe que aqui é 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Ou seja, até aqui, que é 30, 3 vezes 10, são 10 termos. Então, para eu chegar nesse cara aqui, eu teria 11 termos. Então, na prática, essa soma, ela é necessariamente o primeiro mais o último, vezes a quantidade, são 11 termos, dividido para 2. Só que isso aqui, isso aqui dá 32. 32 dividido para 2 dá 16. E aí 16 vezes 11 dá exatamente 176, que seria aí a nossa alternativa de letra E. Beleza? Uma questão tranquila, mas que precisa de uma pequena observação para você dar de conta de entender o objetivo principal da questão, para que você tenha os recursos suficientes, porque nada nessa questão não é algo que você conheça, porque você conhece a soma da PA muito tranquilamente para resolver. Beleza? A nossa próxima questão nos diz o seguinte. Questão 24. A nossa questão 24 diz assim. Um cursinho pré-vestibular está montando uma trilha de estudos em 5 etapas, com pontuações crescentes para liberar novos módulos. As etapas de 1 a 5 recebem, respectivamente, as pontuações A, B, C, 21 e D. Todas distintas e organizadas em uma PA. Você já sabe que isso é uma PA. Aí, para garantir um aumento regular de dificuldade. Para verificar se a trilha está bem calibrada, a coordenação faz um teste. Ao remover as etapas 3 e 4, lembrando que as etapas 3 é essa e a etapa 4 é essa. Ao remover as etapas 3 e 4, as pontuações C e 21, né? As pontuações restantes, A, B e D, formam uma PG, garantindo uma razão multiplicativa constante entre o início, o meio e o fim da trilha. Tá? Nessas condições, qual é a soma das 5 pontuações dessa trilha aí, né, do cursinho pré-vestibular em 5 etapas? Bom, ele quer a soma dos termos que compõem a PA, que é A, B, C, mais 21, mais D. Tá? Para isso, eu preciso encontrar alguma caracterização dessas pessoas. E aí vamos buscar a nossa caracterização. Primeira coisa que não foi dita, na verdade, né, é que A, B, C, 21 em D e D forma uma PA. Tá? Então, como o único número conhecido aí é o 21, tá? Eu talvez acharia mais tranquilo você escrever assim, ó, que o único número conhecido é o 21. D é igual a 21 mais uma determinada razão. Está andando uma razão aí supostamente crescente, porque ele está dizendo que a trilha cresce o nível de dificuldade. Tá? O C seria 21 menos a razão. O B seria 21 menos 2 razões. E o A seria 21 menos 3 razões. Escrevendo, então, né, como você já sabe que isso é uma PA, todo mundo escrito dessa forma, e a nossa questão nos diz que as pontuações A, B e D formam nessa ordem uma PG, tá? Então, forma uma PG. O que é que você tem, então? Que B sobre A tem que ser necessariamente igual a D sobre B. Isso implicaria dizer que B ao quadrado só pode ser A vezes D. Como você agora tem todo mundo caracterizado em função de R por causa da PA, você faz a troca para deixar todo mundo em função de R. E aí você vai ter exatamente 21 menos 2R's ao quadrado é igual a 21 menos 3R's, que é A, vezes 21 mais R, que é D.
Aí aqui você desenvolve, né? Quadrado do primeiro, menos, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E aqui você distribui, né? 21 vezes 21, 21 vezes R, menos 3R vezes 21, e menos 3R vezes R, menos 3R quadrado. Aqui já vai embora. Agora você vai organizar. Aqui eu tenho 4R quadrado, menos 3R quadrados. Não, mais, né? Mais 3R quadrados, que vai entrar aqui. Logo, aqui vai ficar 7R quadrado. Certo? Porque eu tenho 4 daqui e vai vir esses 3. Certo? Aqui eu tenho menos 84. Vamos ver quanto que está dando aqui. Aqui está dando menos 42R. Então, como aqui eu tenho menos 84, vai entrar mais 42. Então, aqui vai ficar menos 42R igual a zero. Aí você percebe que 7R é um fator comum. Coloque ele em evidência. R menos 6 é o que vai sobrar aqui, igual a zero. Ou seja, R é igual a zero ou R é igual a 6. São as raízes. R não pode ser zero porque ele vai dizendo que essas trilhas vai aumentando de nível. Né? Se R fosse zero, seria todo mundo constante igual a 21. O que não pode, tá? Porque ser 21 em cima e embaixo satisfaz as condições de CPA e PG, constantes, tá? Portanto, como você sabe que ela é crescente, porque esses níveis vão aumentando de acordo com o passar das trilhas, então o D só pode valer 27. O C só pode valer 15. O B só pode valer 9 e o A só pode valer 3. Então, na prática, você está com essa PA aí. Ó. Qual é a PA? 3, 9, 15, 21 e 27. Tá? Essa é a minha PA. Só que ele quer a soma desses termos. Você pode somar cada um, né, e achar a soma, quanto que vale. Ou você pode utilizar a própria soma da PA, né, que seria o primeiro mais o último, vezes a quantidade sobre 2. Né? Só que isso aqui dá 30 dividido por 2 dá 15. Né? E aí 15 vezes 5, isso dá 75. O que seria aí a nossa alternativa, né, de letra B. Beleza? Então, a grande sacada aí dessa questão é exatamente você visualizar, né, a escrita dos termos em função do único termo que você conhece, para assim você deixar todo mundo numa mesma variável. Tranquilo? Tá, então vamos dar início aí à nossa última questão difícil da seção de PA, PG e sequências, que diz assim para a gente. Muitas pessoas se divertem com jogos online. Uma pessoa usando computador, videogame ou celular, conectando a rede, pode jogar com outras sem que estejam no mesmo lugar. Para permitir a ligação entre os jogadores, os computadores devem estar interligados por rede e sempre há uma conexão entre dois jogadores. Perceba na figura a seguir que são necessários 2 computadores para formar uma conexão, 3 computadores para formar 3 conexões, 4 computadores para formar 6 conexões e assim sucessivamente. Bom, ele vai falando da quantidade de computadores associada à quantidade de conexões. Lembrando que a quantidade de computadores estão sendo os vértices dos polígonos e a quantidade de conexões, tá, estão sendo a quantidade de lados desse polígono mais a quantidade de diagonais, que é até uma maneira de você enxergar essa questão, porque isso dá uma facilitada aí para a gente. Só que aí vai crescendo isso e você vai percebendo que a quantidade de conexões é o número de lados do polígono mais o número de diagonais que o compõem. Tá? Só que você quer descobrir quantos computadores são necessários para gerar
153 conexões. Bom, primeiro vamos observar isso, né? Numa quantidade N de computadores, tá? Você poderia ficar pensando da seguinte maneira. Se tem N computadores, obviamente eu vou ter N lados, né? Lados do polígono. Então eu teria com N computadores, tá? Eu estou usando um pouquinho aí de geometria, que já dá uma adiantada boa na questão. Você poderia fazer só olhando para a sequência de baixo, tá? E observar que dá uma PA de segunda ordem, tá? Você poderia fazer isso, olhando para a PA de segunda ordem. Mas você pode olhar para como se fosse essa ideia dos polígonos, tá? Se eu tenho N computadores, eu tenho N lados e eu tenho N vezes N menos 3 sobre 2 diagonais. A soma disso, de lados mais diagonais, dá a quantidade de conexões, que no caso é 153. E aí você teria um probleminha bem fácil para resolver. N mais N menos 3 vezes N dividido para 2 tem que dar 153. Resolve essa equação, acha o valor de N e está tudo na paz, né, para você resolver o problema. Multiplica tudo por 2 aqui, ficaria 2 vezes N mais N menos 3 vezes N igual a 306. Dá uma distribuída organizada, né? Porque aqui vai aparecer um N ao quadrado. Aqui vai aparecer um menos 3N mais 2N. Vai ficar o quê? Menos N. Né? Vai ficar menos N. Aí vai entrar esse 306, e vai igualar a zero, e você vai ter uma equaçãozinha aí do segundo grau, né, tranquila, para resolver, né? Você precisa aí estimular, né, e perceber qual é a fatoração adequada. Lembra que quando esse cara é grande, a gente já discutiu isso, que uma boa estratégia é decompor para a gente poder fazer a malandragem da cruzadinha adequada. Não assistiu a aula da cruzadinha ainda? Assiste, tá? Não perde para você ganhar mais habilidade em resolver esse tipo de questão um pouquinho mais rápido. Vou decompor aqui logo, tá? Vou decompor do jeito que vocês estão acostumados por 2, aí daria 153. Por 3 daria o quê? 51. 51 dá por 17. Aí 17 dá 3. Aí por 3, 1. Só que observa, 6 vezes 3 dá 18. Com 17 aqui, eu já cheguei no que eu queria, né? Que é uma diferença de menos uma unidade. Então, ficaria menos 18 e 17. Tá? Rapidamente você fatora quando você começa a ganhar a habilidade, né? Com a cruzadinha. E aí você deve estar dizendo, não, mas é porque você pensou no método, você é um professor de matemática, aí você faz rápido. Não estou dizendo nada disso. É ganhar a habilidade, tá? Então, N menos 18 vezes N mais 17 igual a zero. E aí, portanto, N seria 18, porque N igual a menos 17 não faz sentido, porque N é quantidade de computadores. Seria uma maneira de você encontrar a quantidade de computadores. A outra maneira, o segundo modo de você pensar nessa questão, seria você usar a ideia da PA de segunda ordem. Porque observa, aqui é 1, 3, 6, 10 e 15 conexões. Vamos fazer usando isso, tá? Agora tem que ter cuidado aí, tá? Que na PA de segunda ordem, isso representa posição e não quantidade. Por exemplo, lá está 1, 3, 6, 10, 15 e assim sucessivamente. Aqui é como se o N fosse 1, o N fosse 2, o N fosse 3, o N fosse 4, o N fosse 5. Só que aqui, a quantidade de computadores é sempre N mais 1, usando a ideia da sequência, tá? Usando a ideia da sequência. Por quê? Aqui eu tenho 2 computadores, 3 computadores, o segmento de reta, o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, e aí vai formando o polígono, tá vendo? Aqui em cima é o polígono. Então, isso aqui é a quantidade de computadores, tá? Isso aqui é a
posição do termo. Claro, como você já estudou aí, né, as nossas PA de segunda ordem, e eu já sei que você entendeu a malandragem das PA de segunda ordem, e já entende a dica que eu já te dei. Se tu não lembra disso, com certeza vai ter que voltar na aula para lembrar, tá? Uma PA de segunda ordem tem como termo geral, estou falando dessa PA aqui, ó, dos termos dessa PA, tá? Tem como termo geral um polinômio do segundo grau, já estou ouvindo você me dizer daqui. E a gente sabe que esses valores aqui são bem caracterizados, né? Isso gera um sisteminha bonitinho para achar, onde A mais B mais C vale o A1, que é o primeiro termo da minha sequência. 3A mais B vale o primeiro elemento da sequência por baixo, ou seja, dessa PA, que vai formando aqui por baixo, né? Ó. Essa PAzinha, percebe que aqui embaixo vai formar PA de primeira ordem aqui por baixo, ó. Tá? Então seria 2. E você também já sabe que o dobro de A é igual à razão dessa PA que vem por baixo. E aí, ó, a razão dessa PA que vem aqui por baixo é 1. Certo? Daí você já vai achando os termos, né? Então, ó, 2A vale 1, A vale meio. Mas se A vale meio, aí você traz para cá. Quem é B? B só pode ser 2 menos 3A. Só que, então, 2 menos 3 vezes meio. Na verdade, é 2 vezes 1,5. 2 vezes, não, desculpa, menos 1,5. 2 menos 1,5 dá meio. Portanto, B é meio. E aí você descobre quem é C, usando essa informação. Porque C é igual a 1 menos A mais B. Só que A mais B, meio mais meio, dá 1. Então, C é 1 menos 1, o que daria 0. Então, o termo geral dos elementos que compõem essa PA de segunda ordem é da forma meio de n ao quadrado mais meio de n, que o C é 0. Perceba aqui que a gente dá para dar uma organizada, né? Isso aqui vai dar, colocando n ao quadrado em evidência, n sobre 2 em evidência, sobra n mais 1. Só que você quer que isso dê a quantidade de conexões. Lembra que n, nesse momento, não é a quantidade de computadores, é a posição, tá? E aí você quer que isso dê exatamente 153. Então, n sobre 2 vezes n mais 1 tem que dar 153. Logo, n vezes n mais 1, produto de dois números sucessivos, está dando exatamente 306. Aí essa conta você já fez, né? N seria 17, lembrando que n é a posição, é o 17º termo. E n mais 1 é a quantidade de computadores, como eu falei aqui em cima, ó. E aí, obviamente, vai dar 18 computadores. Bom, o caminho que você vai utilizar, não sei. Percebe que eu fiz essa questão com dois caminhos diferentes e, obviamente, por os dois caminhos estarem corretos, tem que dar a mesma resposta, que seria aí a nossa alternativa de letra C, finalizando assim o nosso bloco, né, das questões difíceis de sequência PA e PG, né, e, claro, né, te mostrando o caminho, os métodos de resoluções, bacana para que você ganhe cada vez mais destrezas, habilidades e entendimento sobre o nosso tema de sequências PA e PG. Beleza, pessoal? Nos encontramos em breve, hein? Valeu! Até mais!